Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa bendita, e eu retorno aqui, tá certo, com muita alegria para trazer os ensinamentos da doutrina de Jesus, alicerçada nos ensinamentos da doutrina espírita, cujo tema nosso é hoje o Consolador Prometido, a doutrina espírita. Agradeço a direção da casa por me dar esta oportunidade do trabalho e nos eflúvios divinos da oração que o Roberto proferiu. Eu peço a Jesus que conceda a mim a intuição e conceda a clareza de raciocínio para interpretar os princípios da doutrina espírita que eu vou proferir hoje nesta palestra. Que todos nós possamos receber esses eflúvios divinos com clareza, com simplicidade, com palavras que possam levar ao coração o conforto, que possa nos dar, assim, o entendimento, que possa nos dar a compreensão cada vez maior da doutrina espírita. Muito obrigado, que tenhamos um bom proveito. Bem, o tema hoje é o Consolador Prometido. Quem promete? Jesus. Ele promete nos consolar. Naquele momento em que ele vivia ali nos ensinando, nos dando alento, nos dizendo do fundo do seu coração, da sua alma divina e bendita: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque é leve o meu jugo, leve o meu fardo e suave o meu jugo. Jesus abraçou naquele momento todas as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas agruras, os nossos sentimentos degradados, os nossos sentimentos menos felizes, de raiva, rancor, ressentimento e falta de perdão. E depois no Sermão do Monte ele diz: bem-aventurados que são pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E por aí vai. Então, é nesse diapasão que nós vamos então proferir a nossa exposição desta noite. E eu gostaria de, antes de mais nada, deixar todos à vontade. Nós estamos em casa, somos todos irmãos. Não tenham vergonha de perguntar, de questionar, de até mesmo complementar aquilo que nós falamos, trazendo cada vez mais luz aos nossos estudos. Porque aqui estamos no mesmo patamar, todos nós. A diferença é que eu estou aqui à frente expondo, sem nenhum menosprezo a vós outros que têm um conhecimento até maior do que o meu. Pois bem, permita fazer uma propedêutica antes de entrar no cerne da questão. Nós vivemos hoje, principalmente essa nova geração, atordida, atordoada, dividida. E nesse mundo angustiado e dividido que estamos vivendo, nós encontramos perguntas, muitas vezes, que não encontramos respostas. Mas a resposta não está, talvez, na nossa compreensão, no nosso intelecto, na nossa maneira de ver e interpretar. Está justamente no Consolador Prometido, na doutrina de Jesus, na doutrina espírita. Nós vivemos um tempo de transição, com toda certeza, em que ele é proferido nos 4 quadrantes da Terra, dizendo que nós estamos vivendo um momento em que a Terra está passando por uma transformação espiritual, material, tecnológica, científica e, acima de tudo, moral e espiritual. Porque nós vamos passar de expiação e provas para a regeneração. E nesse inteirinho, nós vemos que a juventude hoje, a última geração, que inclusive é o tema da palestra que eu vou fazer, o tema é a nova geração e a renovação da humanidade. E eu resolvi trazer essa propedêutica, essa introdução, para a nossa palestra de hoje, do Consolador Prometido. Crises morais, avanços científicos e tecnológicos, sede de sentimento, de espiritualidade, de amor, de fraternidade, de compreensão.
E vem Jesus, já naquela época, 2000 anos atrás, e nos diz que nos daria um outro Consolador, para que ficasse conosco eternamente e nos ensinassem todas as coisas. Aquilo que ele não pôde ensinar e aquilo que nós ainda não estávamos preparados para ouvir, para compreender. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo e no espaço para nós contextualizarmos esse momento em que Jesus disse que nos mandaria outro Consolador. Então, nesse momento que Jesus disse, houve um preparo antes para que tudo isso acontecesse. Jesus e a formação do planeta Terra. Que é isso, Francisco? Sim. Muitas vezes nós nos enganamos achando que Jesus chegou aqui no orbe terrestre e desceu de paraquedas. Achou tudo prontinho. Sim, quando ele chegou, ele achou tudo prontinho. Mas foi ele que organizou, foi ele que fez. No chamamento que Deus fez a ele, dando a ele a batuta, né, para comandar esse planeta. Antes dele existir, Deus já deu a ele a missão de organizar a criação do planeta. É como se fosse assim, numa colocação bem professoral, bem paterna, bem amena. Assim, Deus chamou Jesus e falou: vem cá, meu filho. Jesus disse: que queres de mim, meu pai? E Deus disse a ele: olha, meu filho, nós precisamos criar um planeta escola, por onde devem passar os nossos filhos que estão na reticidade, que precisam estagiar no planeta. Há muitos deles aí volitando pelo espaço, por outras paragens, e precisamos ter um planeta adequado à educação dessas almas benditas, meus filhos. E Jesus disse: mas como que eu vou fazer isso, Senhor? Deus disse: meu filho, você vai tirar do magma incandescente do sol. Isso não sou eu que estou inventando, não. Está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, lá no capítulo número 1, A Caminho da Luz. Então, Jesus convocou os seus amigos das paragens espirituais elevadas, das potestades divinas, obedecendo a instrução que Deus o deu, para que ele unisse aos seus irmãos e fizessem uma equipe de engenheiros siderais para construir o planeta. Sim, foi assim que aconteceu, e a Emmanuel nos conta. Aí ele reuniu, demorou 4 bilhões e meio de anos, mais ou menos como data os postulados científicos que dizem da criação da Terra, há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. E quando nós vemos os estudos da astronomia, ela diz que, e da astronomia e das pesquisas científicas, dizendo que o universo foi criado há 13 bilhões e meio de anos com uma explosão do átomo de hidrogênio. Correto? Daí tudo bem. Não interessa muito para nós aqui não. Mas só para a gente partir daí. Então Jesus organizou o planeta, ficou tudo bonitinho, tudo pronto. Não mexe no microfone, não, senão ele dá uma barulho estranho. Fica ruim para quem está ouvindo. Nossa senhora, eu estou alugando o ouvido do pessoal aí. Desculpe, viu, gente? O jumento aqui não está sabendo lidar com a coisa. Pois bem, então Jesus é que organizou essa maravilha aí, essa beleza, com todos os recursos naturais, com todas as capacidades de sobrevida aqui, que nós pudéssemos aqui, então, estarmos hoje. Então, Jesus aceita o convite de Deus, dizendo assim: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram transmitidas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quer revelar. Então ela aceitou a missão. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. Ninguém irá ao Pai senão por mim.
ele foi enviado por Deus para cuidar do nosso planeta. É o nosso irmão maior, nosso exemplo, nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Messias. Se nós fôssemos escrever os adjetivos qualificativos para Jesus, cada um de nós ficaria aqui 2000 anos escrevendo para qualificar Jesus e não conseguiríamos ainda. Depois que Jesus construiu o planeta, que ele estava prontinho, ou melhor, antes dele ser construído, Jesus visitou aqui por 2 vezes, segundo Emmanuel. A primeira vez ele esteve no orbe terrestre, analisando as condições para então criar o planeta. Foi a primeira visita dele, quando ele reuniu com os engenheiros siderais, os anjos benditos de Deus. Reuniu-se por 2 vezes com espíritos siderais celestes nas imediações do orbe terrestre, como eu disse. Quando a Terra, o orbe terrestre, se desprendia da nebulosa do Sol. Não disse? Que retirou do magma solar aquela substância incandescente com bilhões e bilhões de graus centígrados para criar a Terra. Então, ele reuniu com os engenheiros siderais pela primeira vez. E na segunda vez, Jesus tornou a reunir com esses potestades divinas, com os anjos superiores, para preparar a Terra para a vinda de Cristo aqui no nosso planeta. O que aconteceu há mais ou menos 2000 anos, não é isso? Então, foi assim que aconteceu. Há relatos da espiritualidade de que Jesus reuniu por uma terceira vez, ou está reunindo por uma terceira vez com os anjos, com os engenheiros siderais, para preparar o planeta Terra para a transição de planeta, de expiação e provas para a regeneração. Ele já está trabalhando com eles. E assim, ele convocou todos os anjos benditos que passaram pela Terra para poder, com a sua experiência, ajudar nessa transição. Celebrar esse trabalho da transição do planeta de expiação e provas para a regeneração. Vejam que tudo que estamos falando está na doutrina espírita bendita do Senhor, Redentora, que nos ampara. Então, houve as 3 revelações. A primeira, elencada pela doutrina espírita, que foi o Moisés, trazendo a tábua dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Primeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o entendimento, e amar ao seu próximo a ti mesmo. E amar a Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento. E o segundo, que é amar o seu próximo a ti mesmo, e orai e vigiai pelos que te caluniam e perseguem. Jesus. Ele reformou esse ensinamento dos judeus, que estava lá na tábua dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, ele estendeu. Ele não derrogou a lei, ele complementou. A segunda revelação, quem foi? Moisés, a primeira. A segunda, Jesus, o próprio Jesus, veio aqui dizer: só existe um Deus. Não fiquem adorando o bezerro de ouro. Só existe um Pai eterno, todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Meu Pai, o nosso Pai. E a segunda revelação, inclusive está as imagens ali. Allan Kardec. Aquela primeira lá é o Moisés, Jesus ao meio, e o Kardec, a segunda, recebendo a missão de codificar a doutrina espírita, trazendo-nos essa revelação bendita, complementando aquilo que Jesus não pôde dizer antes. Vamos desenvolver mais para frente, nos próximos slides, essa missão. Não poderíamos deixar de reverenciar aqui o Abraão, porque a doutrina espírita diz que são 3 revelações: Moisés, Jesus, a doutrina espírita.
E a nossa mente muito fértil e divaga e pergunta, e o Abraão, o patriarca do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, o pai Abraão? Onde é que ele entra nessa história? Mas ele foi reverenciado por várias vezes pela doutrina espírita como um dos reveladores, só não está ali colocado na lista. Mas ele foi reverenciado. Naquela parábola que vocês conhecem bem, aquela parábola do rico e Lázaro, conhecem? Eu não posso contar a palavra aqui porque o tempo não vai dar. Só que tem um momento lá que o Lázaro morre, o rico morre, e o Lázaro vai para... desencarna, né? Morre, como queira. E o Lázaro vai para o paraíso. E o rico foi para o Hades, ou melhor, para o purgatório, ou o Hades, inferno, como queira. E de lá o rico grita para o Abraão, dizendo, pai Abraão, manda o Lázaro aqui para que ele traga água para molhar os meus lábios, porque eu estou morrendo de sede nesse fogaréu. E o Abraão responde, você teve tudo na terra, você teve todas as benesses que o mundo pode te oferecer, o Lázaro não. Aí segue a parábola, mas é mais ou menos isso. Então, o pai Abraão é citado também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, parece-me que 6º ou 7º, que Abraão realmente é um dos reveladores. Eu coloquei só para não ficar só naquilo que a gente sabe, que a revelação foram 3 dadas à humanidade até hoje, passando por Abraão, por Moisés, Jesus e o Espiritismo. E temos também o Abraão, para fazer justiça. E o Abraão veio pregando o monoteísmo, que existia só um Deus, né? E ele é o pai da fé porque ele ofereceu o seu filho em sacrifício para poder provar a sua fé a Deus, né? Por isso que ele é o pai da fé. Pois bem, doutrina espírita é uma coisa. Manifestação espírita sempre existiu. Desde que existiu o mundo, desde que existiu o homem na Terra, a manifestação espírita existiu. Desde que o homem foi criado. Então, se há um mundo espiritual e um mundo material, há comunicação através da intuição, através da mediunidade ostensiva, da incorporação, que a incorporação a gente sabe que não existe. A comunicação é toda feita pelo pensamento, pelos fios benditos da luz do pensamento, na comunhão de pensamento entre o médium e o espírito, através também de outros elementos, né, que fazem com que aquele processo se concretize. Mas a manifestação espírita já existia na época de Moisés. E Moisés proibiu, porque as pitonisas, os médios, as médios, o pessoal que explorava essa consulta às pitonisas, eles faziam com interesse material. Exemplo, chegava um rei e consultava lá no oráculo de Delfos, né, em qualquer lugar, em qualquer oráculo, né, um templo qualquer, consultar a pitonisa se a filha dele ia casar com a outra filha do rei para ampliar o seu patrimônio, ampliar a sua importância. E assim por diante. O exército ia lá e consultava para saber se iria vencer outro exército. Bom, então Jesus, vendo que isso não estava funcionando, ele disse para Moisés, proíba, vamos não deixar mais que esses espíritos manifestem, porque está virando um comércio terrível. Aí houve a proibição de Moisés. Isso muito antes de Jesus. Está lá no Deuteronômio, quem quiser conferir, tá? Capítulo 13, versículo de 9 a 12. Quiromancia é adivinhação pelas mãos. Quiromancia. Então, vai lá. Evocação dos mortos era falta de respeito e piedade para com eles. E entre vós ninguém haja que consulte os que têm o espírito de Piton, que é o espírito daquela cobra que na mitologia grega, né, faz toda aquela alegoria, que a cobra adivinhava e fazia com que as pessoas descobrissem o passado e o futuro das pessoas. Espírito de Piton. E se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber da verdade. Deuteronômio 13, 9 a 12. Eu só ilustrei ali o slide anterior.
ao Consolador prometido. E Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique convosco eternamente, e vos faça lembrar de tudo que vos tenho dito, que eu não pude dizer a vocês ainda, porque não tinha capacidade de ouvir. Estou complementando lá. Quando Jesus estava reunido com seus apóstolos na última ceia, ele disse: eu me vou, mas não se turbe os vossos corações. Eu me vou e vou vos preparar lugar, porque na casa do Pai há várias moradas. Se guardar os meus mandamentos, como diz lá, ele rogaria ao Pai para mandar outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não pôde conhecer, mas que estava entre eles. A doutrina espírita, que foi proibido por séculos, milênios, porque o povo, nós não estávamos ainda preparados para ouvir. E Jesus diz: eu tenho muito para vos dizer, mas não posso fazer agora. Vocês não estão preparados. Vocês estão na infância da humanidade. É preciso preparo. Então vemos que a coisa é imbricada, ela é encadeada, que Jesus não fez nada com a Terra na sua evolução, tanto do ponto de vista físico como espiritual, não deu avanços, foi tudo feito paulatinamente e dentro de um cronograma, de um planejamento do Cristo de Deus. Está lá em João 14,15, tá? Essa passagem do Consolador prometido. Repetindo ali para ficar mais claro, lá em João 14: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Paráclito ou Consolador, tá certo? Para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habitará convosco e estará em vós. Não vos deixeis órfãos. Voltarei para levá-los. E muitas religiões estão esperando a volta do Cristo. O Cristo já voltou, o Cristo está em nosso meio. Ou melhor, Cristo não foi. Cristo foi? Para onde? Cristo é eterno. Para Cristo, o passado, o futuro é o presente. Não existe morte, só existe uma passagem de estado de consciência. E Jesus está no nosso meio, a todo momento. Então, Jesus não voltará com a espada na mão. Jesus não voltará para fazer a guerra. A guerra ele já fez, porque ele disse: não penseis que eu vim vos trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim atear fogo à terra, e ateou mesmo. Nos corações empedernidos, nas mentes obscuras, naqueles que tinham todos os seus pensamentos e sentimentos voltados para as conquistas materiais e não observavam os ensinamentos desde Moisés, desde Abraão e Moisés e o próprio Cristo. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Ficou legal, você não ficou? Como é que nós vamos abrir a porta? Através do treino espírita, do Consolador prometido. A chave, Moisés, Kardec. Ainda no Consolador prometido, nós vamos trabalhar lá em João. Lá em João está escrito assim, ó. Eu já expliquei, né? Tenho muito para vos dizer, tá certo? Mas vos não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Pai o enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não foi isso que nós falamos? Então está lá em João 14 a 26. Bom, eu disse que todos os eventos
que acontece na humanidade, tanto do ponto de vista material, espiritual e moral, ele vem paulatinamente. É uma construção para dessa forma, demover do âmago da nossa alma, da profundeza do nosso ser, alguns resquícios de maldade, de egoísmo, de prepotência e de orgulho que nós carregamos e nós mesmos que introjetamos na nossa alma esses sentimentos degradados, esses sentimentos terríveis. Nós aqui os criamos. E é chegado o momento de nós demover, limpar, fazer uma asepsia no porão da nossa memória espiritual e começar a vivenciar o andar de cima, como diz André Luiz, do nosso eu verdadeiro. Começar a aproximar da luz divina, sem contudo ofuscar os nossos olhos, porque a luz não veio para ofuscar os olhos. A luz só ofusca os olhos daquele que não enxerga, porque a visão é luz. E como nós não temos luz ainda, nós vivemos os 5 sentidos parcos, medíocres ainda, que são divinos. Inclusive eu faço referência a esses 5 sentidos numa oração que eu fiz, que chama-se Agradeço a Deus. Eu já até distribuí aqui. Então, esses sentidos ainda são rudes. A visão, do olfato, né, do paladar, do tato. E nós precisamos ampliar esses sentidos, né? Olha o que Kardec nos diz. Lá na introdução ele diz: as grandes ideias... nem mexer. As grandes ideias não irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade têm precursores que lhes preparam o caminho. Chegando o tempo, vem alguém com a missão de resumir, coordenar e complementar os elementos esparsos. Não é? Cada tempo da humanidade, Jesus mandou à Terra um missionário. Está lá no livro de quem quiser pesquisar, do Bezerra de Menezes, páginas esparsas, numa lição que se chama Acordemos. Ele diz que desde os primórdios da civilização, passando pelos continentes perdidos, a Lemúria, Atlântica e Mu, o homem ainda está num sono adormecido, no sono da indiferença. O homem ainda não acordou. E ele ainda vive numa situação de, vamos dizer assim, de inércia. Não acordou. E o Emmanuel diz que o homem acorda uns com um cantar de um passarinho, com a sinfonia de Beethoven, com o violino de Paganini ou com uma bomba atômica. Então nós estamos nos despertando. E aí diz o Bezerra de Menezes que durante essa trajetória Jesus mandou aqui na Terra, em cada ponto da Terra, nos 4 quadrantes, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, nas Américas, um consolador, um homem que veio nos trazer os benditos ensinamentos. E eles em várias categorias e estilos. Uns vieram, como eu disse antes, na figura de Paganini, Tchaikovsky, Beethoven e outros, na música. Outros vieram nas ciências, outros vieram na própria religião, mas todos são homens que vieram com a missão para nos despertar do sono da indiferença. E ainda assim o homem continuou adormecido. Foi preciso que viesse então o Moisés. E depois de Moisés, que trazendo a tábua dos 10 mandamentos, dizendo que só havia um Deus, né, o monoteísmo, e desde Abraão, né, Abraão já pregava o monoteísmo, aí nós passamos pelo Moisés, depois Jesus próprio veio, e agora a doutrina espírita. São caminhos construídos tijolinho por tijolinho, que durou milhares de anos, né? Para chegarmos onde chegamos. Então imaginem vocês, nós aqui estamos, amigos, irmãos, gozando desse amor divino e profundo que Jesus nos concedeu, do conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Lá no Antigo Testamento diz o seguinte: o meu povo pereceu por falta de conhecimento.
E depois, nós temos lá o Kardec dizendo: irmãos espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos. A instrução, o conhecimento. Não é o conhecimento do banco, das faculdades, da escola, tão somente. É um conhecimento voltado à sabedoria, o discernimento, o elevar da consciência, o compreender das leis divinas que estão escritas na nossa consciência. Elas que nós precisamos colocar em evidência a todo momento da nossa vida e principalmente agora na transição planetária, que cada um de nós temos a responsabilidade de poder ajudar nessa transição. Ali eu coloquei, é claro que vocês não vão ler, eu coloquei só para efeito didático da minha exposição, que são os precursores, tá certo, da doutrina espírita. Antes da doutrina espírita ser compilada, nós já fizemos uma propedêutica agora aqui, né, falando desde os continentes perdidos, falando dos grandes avatares que vieram à Terra, trazendo a sua contribuição, e falando do Abraão, do Moisés, de Jesus e da doutrina espírita. Mas antes, tiveram ali da doutrina espírita propriamente dita, do Consolador prometido, os precursores. E quais são eles ali? Só para citar rapidamente. Moisés nós já falamos. O oráculo de Apolo nós já falamos, das pitonisas que os espíritos desciam lá e se manifestavam. E inclusive a proibição de Moisés, lá no Golfo de Corinto. Inclusive temos o Sócrates e o Platão, que são os precursores da doutrina espírita, porque eles acreditavam na imortalidade da alma, eles acreditavam na reencarnação, os dois filósofos. Por isso que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sócrates e Platão, precursores da doutrina espírita. Os grandes filósofos, né? E nós temos Joana d'Arc, que venceu a guerra entre a França, a Guerra dos 100 Anos, e a Inglaterra, que ela foi ajudada pelo anjo Miguel. São Miguel. Nós temos o Emanuel de Swedenborg, também que era sueco, que trabalhava com a pesquisa das manifestações espíritas, né? Ele estava numa cidade e ali fazendo um trabalho e ele viu a cidade dele estava pegando fogo. E ele voltou imediatamente para a cidade dele para salvar a família dele. A cidade estava pegando fogo. Esse moço ali, ó, o Emanuel de Swedenborg. Nós temos Andrew Jack Davis, também é um homem simples lá dos Estados Unidos. Nós temos o Edward Irving, também é outro. O Franz Mesmer. Mesmer é um magnetizador, é o pai do magnetismo, que inclusive é contemporâneo de Kardec, do magnetismo humano. E quando as manifestações espíritas começaram a surgir, já aí por liberação de Jesus, né, que foi para vir à Terra, preparando já para a vinda da doutrina espírita, codificada pelo Kardec, eles acreditavam que aquilo não era espírita, era um magnetismo humano que fazia aquelas mesas girarem, fazia os lúcidos balançarem, ou melhor, todos os fenômenos espíritas eram magnetismo. E o Kardec descobriu, falou, não, tem nada de energia aqui anímica, de energia corporal, de energia de homem, isso aqui é uma energia inteligente, então não pode ser. E essa energia que o Mesmer trabalhava com ela. Nós temos as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, das tipologias, das batidas na casa lá, vocês devem saber da história, né? Tudo isso antes da codificação da doutrina espírita. E que deu um rebu danado. Certo? E o William Crookes foi um dos que pesquisou esses fenômenos. Era um cientista inglês. E aí vai, né? Tem o William Crookes, como eu já falei agora, né? Que pesquisou esse fenômeno. Bom, não vamos trabalhar aqui porque isso aí é tema para uma palestra. E olha lá, ainda tem que ser uma palestra de umas 2 horas. Então, vejamos que tudo foi preparado antes. Tudo pela permissão de Jesus, com o dedinho de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo para nós elementos que foram construídos a base, o alicerce, para que nós chegássemos até o Consolador prometido. Kardec iniciou a codificação da doutrina espírita, os estudos, em 1852. Ele investigando os fenômenos das mesas girantes. Vocês sabem o que é o fenômeno das mesas girantes, não sabem? Pois então, lá na França,
nos cafés da tarde, as madames reuniam para tomar um chá da tarde e um café. E os lustros começaram a balançar, mesas começavam a andar. E eles ficavam encabulados com aquilo. E não sabiam a razão pela qual aquilo acontecia. E chamou padre, bispo, pastor, não sei o que, para benzer, para poder expulsar aquela coisa dali, nada. Resolveram chamar o Kardec, um homem de espírito de ciência, um homem de uma capacidade incrível. Basta dizer que o Kardec foi preparado por Jesus para que ele pudesse assumir esse posto. E o Kardec, então, foi, inclusive, um dos grandes sábios entre os druidas. Era um professor. Então, quem olhar a vida de Kardec, inclusive eu faço uma palestra sobre a vida de Kardec, e a gente vê as suas reencarnações, todas elas ali pautadas dentro de uma missão, era um missionário. Tem um filme de 2019, né, que conta a vida do Kardec. Então, ele pesquisando esse fenômeno, ele disse, se há uma resposta inteligente, há também um princípio inteligente. O que ele está dizendo? Que quando ele perguntava à mesa, ele estabeleceu um código de comunicação na mesa girante. A mesa ia para lá, para cá. E ele começou a perguntar, falou, olha aqui mesa, olha aqui fenômeno. Você girando para a direita é a letra A, tá bom? Para a esquerda a letra B, para frente a letra C, para frente a letra B, e assim ele estabeleceu um código. E a primeira pergunta que ele fez, quem é você? Aí escreveu com muita dificuldade, né, letra por letra, a mesa girando, e escreveu ali que era Spirit, em francês. Era um espírito. E ele começou a investigar, o espírito, quer saber o que é isso. Aí ele perguntou, que é espírito? Ele falou, a pessoa, depois que morre, vai para um mundo espiritual. Deixa de ter esse corpo, esse escafandro de carne, e vai viver uma outra existência. Tá certo? E aí ele passa a vivenciar o mundo dos espíritos. E assim foi. Ali é uma cena do filme de 2019, Kardec. Emmanuel e Chico, ali eu escrevi, ali ficou no céu. Emmanuel e Chico, na questão 232, tá certo? Do livro Consolador, na pergunta 282, desse livro aqui, ele diz assim, o Antigo Testamento, o até Antigo Testamento, é o alicerce da revelação divina. Para você ver como é que a coisa foi construída. O Antigo Testamento foi uma das revelações de Deus. E depois ele diz, o Evangelho é o edifício divino da redenção das almas. O Evangelho é o edifício divino da redenção das almas. Não é? Quer dizer, se um é o alicerce, em cima do alicerce foi construído o quê? O edifício. O Antigo Testamento é a base, é o alicerce do edifício. E o edifício é o próprio Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá elencado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mas nós sabemos que tem outros evangelhos apócrifos, que não estão no códice da religião católica. Eles tiraram. E cabe aqui mais uma palestra para falar sobre isso. Ainda no livro Consolador, nesse livrinho aqui, na pergunta 286, o Calvário, coroamento da obra do Senhor, sacrifício pela humanidade, Jesus nos convida, siga-me. Jesus, alçado aos braços da cruz, no Calvário, após nos ensinar tudo o que ele podia ensinar da nossa capacidade, e antes ele nos ofereceu o codificador, o Espírito de verdade, para nos trazer essas coisas que estamos vendo aqui hoje. Então, Jesus diz, siga-me, alçado aos braços da cruz, no paroxismo do seu sofrimento, ele ergue os olhos aos céus e diz, perdoai-os, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Perdoai-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. O perdão ficou a chave que nos liberta da cadeia de trevas. Perdoar, não uma vez, Pedro, mas 7 vezes, 70 vezes. Né?
quando Pedro perguntou para ele sobre o perdão. Então, o perdão é um lema das nossas vidas, que nós temos que ter sempre. Perdoar sempre, sempre, sempre. Esquecer um passado negro, esquecer a animosidade daqueles que, às vezes, por uma infelicidade, ignorância, ou mesmo por uma maldade, queiram nos menoscabar, nos maltratar, nos desprezar, nos humilhar. É difícil? Oh, como é difícil. Mas nós temos que trabalhar, e só nós podemos trabalhar esse terreno íntimo. Questão 293 desse livrinho aqui. Todas as religiões trazem no seu pretérito milenário, por missão, a preparação da mente humana para a vinda do Cristo, predita pelos profetas nos 4 cantos da terra. Quase todos os profetas previram a vinda do Cristo. Malaquias previu a vinda do Cristo, escreveu perfeitamente a vinda do Cristo. O próprio Alma também era um profeta. O próprio Isaías descreveu até a manjedoura que Jesus nascia, até o ambiente simples que Jesus nascia, inclusive a estrela guia, né, e os reis magos, descreveu tudo. E outras palavras, mas descreveu. Correto? Então, é um momento sublime naquela hora em que Jesus nasceu, que foi a união do céu e da terra, onde o mundo espiritual e o material se deram as mãos, para juntos caminharem e trabalhar auxiliando uns aos outros. Porque não é só o mundo espiritual que nos auxilia, nós também os auxiliamos. Nós damos a nossa contribuição. Eles usam da nossa energia anímica, dos nossos pensamentos dignos, para construir essa psicosfera da Terra mais amena, menos grosseira, menos pesada, que muitas vezes nós nos sentimos assim acabrunhados, tristes, melancólicos. Essa energia terrível que muitas vezes manifesta no âmago da nossa alma. E nós precisamos melhorar isso com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, ali que está dizendo que tudo que está acontecendo hoje teve um passado, né? As religiões trouxeram no seu bojo aglutinativo elementos consolidando, né, a passagem desse momento terrível que nós vivenciamos no passado distante, sem conhecer Deus, e que hoje nós já temos uma ideia de quem é Deus. A doutrina espírita é alicerçada em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Está lá. E quem nos traz isso com muita propriedade é o nosso querido... o Bezerra de Menezes fala muito sobre isso, mas o André Luiz traz com mais propriedade. Tríplice aliança, aspecto da doutrina espírita: religião, ciência, conhecimento e filosofia. Quer dizer, o que é a religião? Ela sublima, é os momentos de nossos sentimentos sublimados, elevados, que nós transcendemos a nossa condição humana e adentramos aos pálamos da luz divina, que todos nós temos essa capacidade de fazer, não fazemos porque nós somos negligentes. Entre num momento de profunda introspecção, de meditação, de contemplação, e nós vamos ver, e nos liberando dessas influências materiais da Terra, nós somos capazes de elevarmos um pouco. E quanto mais fazemos isso, mais nós vamos aprendendo. E quando nós voltamos com a sabedoria mais ampliada, com sentimentos mais sublimados. Por isso que ela sublima a religião, seja ela qual for. Sentimento de busca a Deus. Ciência é o estudo das matérias que envolvem nosso plano Terra. Física, química, biologia, antropologia, psicologia, psiquiatria, vai por aí. Todas essas ciências são cuidando das coisas da Terra. O que é ciência? É um processo de geração do conhecimento relativo ao universo e seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais, através da pesquisa científica e da comprovação. Da pesquisa, da investigação científica e da comprovação. Isso é ciência.
E na doutrina espírita tem tudo isso. E a filosofia? A filosofia vem do grego philo, é amante, aquele que gosta da sabedoria. Sabedoria em todos os sentidos. É o que pesquisa, os filósofos gregos, né? E o que cabe em cada uma delas? Só para a gente entender se a doutrina espírita ela tem esse tripé. Qual a função de cada uma delas? A religião vem do grego religare, ligar aquilo que está desligado. Ligar o quê? O homem. Ligar a quem? A Deus. Através da busca, da sublimação dos nossos sentimentos para com Deus. E o que é a filosofia? A filosofia vem do grego. Philo, amante da sabedoria. O que cabe à filosofia? Perguntar quem sou, onde estou e para onde vou. E cabe a quem responder? A ciência. E ela responde? Ainda não. Mas elas estão unindo-se à doutrina espírita, à religião. E quando elas derem as mãos de verdade e sentir o pulsar do coração de ambas, pulsando no mesmo diapasão, na mesma frequência divina de Jesus, nós vamos descobrir muitas coisas que nós não sabíamos. Então a ciência precisa descer do pedestal da sua arrogância de que sabe tudo. E elas viveram uma queda de braço por milênios afora. Mas nós temos notícia muito boa. As universidades do mundo inteiro estão pesquisando o efeito da religiosidade nas nossas vidas, da fé em nossas vidas, porque eles ficavam intrigados, as universidades, as ciências, os pesquisadores, como é que Jesus curava. Do nada Jesus curava. E dizia depois, sua fé te curou, minha filha. Mas que fé é essa? Descobriram, colocando eletrodos no cérebro dos alunos na Universidade de Utah, da Inglaterra também, dos Estados Unidos, de Oxford. Reuniram 800 alunos e fizeram esse teste com eles, ligando os eletrodos na cabeça deles, ligado a um computador, para medir a frequência do cérebro deles no momento em que eles estavam orando. E pediu os alunos para orar. Fazer uma meditação, uma oração. Alguns eram muito, assim, ladinos, né, espertinhos. Não, eu não tenho religião. Aí o instrutor dizia, você não tem religião? Não tem problema. Faz uma meditação, pensa em alguma coisa que você gosta muito, uma música, uma banda de rock, sei lá o que for, você pensa e concentra nela. Resultado, aquelas ondas cerebrais desses alunos que concentravam perfeitamente, ficavam malucas, ficavam assim, ó, para registrar no computador. E antes eles perguntaram aos alunos, você sente alguma coisa? Ah, eu tenho um problema de fígado, eu tenho um problema de rins, eu tenho um problema de garganta, eu tenho um problema de refluxo, eu tenho um problema dos movimentos peristálticos do intestino, e por aí vai. Depois que terminou, muitos dias depois, perguntaram para cada um, como é que você está fisicamente? Eu estou ótimo, depois daquela experiência eu estou sentindo bem, não estou me sentindo nada. Graças a Deus. Então, cabe à ciência responder o que a filosofia pergunta, e cabe à religião só pesar, fazer o meio de campo, fazer a intermediação. Quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? Eles são 5, os norteadores da doutrina, que traz no seu bojo aglutinativo as informações que precisamos dentro de 7 princípios. Ou melhor, ali tem 15 já, né? Primeiro, Deus. Jesus, Espírito, perispírito. Evolução, livre-arbítrio, causa e efeito. Reencarnação, pluralidade das existências e imortalidade da alma. Vida futura, plano espiritual. A casa do Pai tem várias moradas. E mediunidade. E influência dos espíritos em nossas vidas. E ação dos espíritos na natureza. E pluralidade dos mundos e das existências, né? Alguma pergunta, gente? Até aqui eu falei demais igual papagaio, né? Querem perguntar? Não estou aqui me arvorando em saber, mas se eu souber, eu respondo com prazer. Senão eu vou anotar e vou pesquisar. Essa licença, 4
Boa noite. Essa última ação dos espíritos na natureza seria o quê? Olha, você já ouviu falar dos duendes? Ah, que legal. Você já viu falar Não sei das elementares. nas sibilas? Sibila também são os elementos da natureza que cuidam da natureza. Eles são um espírito que está entre, vamos supor, um espírito, uma alma do animal e a do homem. Ele vai ser um espírito primitivo ainda, um espírito ainda em iniciação. Tá certo? Então, eles influenciam na natureza, no terremoto, no maremoto, não só eles, mas os espíritos superiores também, né? Eu estou falando das sibilas e dos doentes, que é aqueles que, muita gente, que é evidente ver eles na floresta, espíritozinho pequenininho. Existe sim, isso não sou eu que digo. Emmanuel, Bezerra de Menezes, todos eles afirmam que sim, que eles existem. O próprio Chico falava muito dos doentes. E eles agem na natureza. Por exemplo, existe aqui um exemplo muito claro. Por exemplo, uma tempestade enorme que derruba a casa, destrói tudo. E está lá na lei de causa e efeito, para a gente compreender bem o porquê desses fenômenos. Esses fenômenos existem para poder limpar a psicosfera da Terra desses miasmas que nós lançamos a todo momento. Inveja, ódio, raiva, rancor, ressentimento, falta de perdão. Nós vamos intoxicando a atmosfera da Terra. O meio ambiente da Terra vai ficando poluído. O meio ambiente espiritual. Entende? E eles cuidam disso aí, trabalham igual faxineiro, igual os lixeiros, para poder limpar a psicosfera da Terra. Eles influem, sim. Então, eles influem para acalmar a tempestade e para fazer a tempestade. É eles que dão. Então, ali é a influência dos espíritos na natureza. Inclusive, na pergunta 459, acho que do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nas nossas vidas? Muito mais do que imaginais. São eles que vos dirigem. É claro que não é assim, né? Porque a comunicação espírita, ela é sintonia. Você está sintonizado naquilo que seu sentimento pede, no pulsar do seu coração e da sua mente. Você dirige a sua vida, o seu caminho, para aquela direção de um horizonte feliz ou infeliz. Depende de você. O que o Espiritismo pode fazer por nós? O Espiritismo, doutrina que esclarece, conforta, anima, nos traz a certeza da imortalidade da alma, autoconhecimento, nos mostra um Deus de amor que não nos pune e não nos castiga. Correto? É isso a doutrina espírita. Essa maravilha. A doutrina espírita não precisa de proselitismo, de ficar promovendo-a. Ela por si só já diz tudo o que ela é. Então, quando eu falo muito da doutrina espírita, não é que ela precisa de defensor, não. Absolutamente. Igual alguém fala que não acredita em Deus, em Jesus. Deus e Jesus não precisam de defensor. Para quê? Então, o Consolador, a doutrina espírita no dia a dia da nossa vida. Na dor, nos traz esperança. No erro, nos traz aprendizado. Na perda, nos traz o consolo da imortalidade da alma, que a vida continua em outro plano. Na dúvida, nos traz a luz do entendimento. Jesus disse: buscai-vos e achareis, batei-vos e a porta vos abrirá. Então nós batemos e a porta abriu, a porta do Consolador prometido. Vamos entrar por ela e vamos ser firmes na nossa convicção de que a doutrina espírita é capaz de fazer tudo isso por nós. O que é isso? Ou em vez de passar para frente, está passando para trás. Não, Francisco, é aqui. Bom, aqui... Opa! Bom, ó, Beto, estou terminando, já acabou meu tempo? Está quase. Tá quase, você me dá um minuto, não dá? Então tá. Esse aqui é um pai, né? Olha lá,
Nós temos 5 livros ali da doutrina espírita, né? Dos quais nós temos o livro dos Espíritos, né? Nós temos o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras póstumas. Obras póstumas trata da base da vida do Kardec, a sua biografia. E ela foi escrita pelo próprio Kardec, só que ela foi publicada em 1890, depois que ele ascendeu ao mundo espiritual. Não é isso? Eu não sou muito de ficar lendo, não, mas às vezes é preciso. Deixa eu ver se eu trouxe alguma coisa aqui. Acho que eu não trouxe. É porque eu ia falar com vocês sobre cada livro que eles trazem, mas aqui dá para a gente fazer mais ou menos. Olha lá, o livro dos Espíritos, ele vem em perguntas e respostas. E ele traz mais essa questão, né, segundo a doutrina espírita, em que pé que ela está alicerçada. Primeira pergunta é: que é Deus? Por que não é o que é Deus? Porque Deus não se define. E Kardec, qual era a capacidade desse homem? Ele pergunta: que é Deus? Não é o que é Deus. Não se define Deus. Não vem precedido do artigo, né, masculino o que é. Bom, então, e lá vem, né, que é Deus, causa primária de todas as coisas, onisciente, onipresente. Não é isso? E depois vem aí outras perguntas, né? E lá na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, lá está nos ensinando como nós vamos aprender a conhecer a nós mesmos, fazendo referência ao Sócrates. E quem faz essa referência é Santo Agostinho. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, 919. Busquem lá, é interessante. Como nós devemos fazer para conhecer a nós mesmos, fazer um exercício. O Livro dos Médiuns trata da mediunidade, do intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, vários tipos de mediunidade, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz ali a tradução daquilo que Jesus nos ensinou nos Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, e mais algumas coisas sobre os Evangelhos apócrifos. Muito interessante. Não tem nada fora daquilo que Jesus disse. Tudo vem de acordo com o que ele ensinou. O Céu e o Inferno, que trata das causas presentes do nosso sofrimento, né, e dos nossos gozos futuros. Trata daquilo que nós já vivenciamos, estamos vivenciando, e segundo os nossos atos, né, ele traz ali o Céu e o Inferno. E a Gênesis se trata da criação da Terra, do planeta. Não numa visão, vamos supor, da Bíblia, claro, não. Mas numa visão mais, assim, daquilo que nós falamos, que é justamente a criação do planeta por Jesus. E a Obras Póstumas, como eu disse, é justamente a passagem de Kardec pela Terra e aquilo que ele fez, a sua biografia e os seus filhos. Aí já estou acabando. Mudanças psicobiofísicas, mudança do psiquismo e do animismo nosso, né, do nosso corpo físico. É o processo da inter-relação da mente com o corpo, da energia com a matéria, do espírito com o físico, dentro do contexto da vida humana. Olha o que é isso que nós estamos vivenciando agora nessa transição planetária. Fenômeno da transição planetária. Dentro desse ciclo de progresso planetário, espíritos estacionários, espíritos refratários, renitentes, teimosos, né, em seus esforços de melhoria, dão lugar a espíritos em graus mais avançados de evolução. Nós estamos sendo visitados aqui e agora por espíritos superiores que estão reencarnando na Terra, preparando essa transição planetária. Tem até um livro de uma escritora americana, cujo nome é Crianças Índigo. Não é espírita não, mas é um livro na área da psicologia, da psiquiatria, que fala que essas crianças estão vindo hoje com inteligência super avançada para a gente ter cuidado com elas, saber tratá-las,
Porque elas vieram para revolucionar o planeta, assim, para ajudar nessa transição. E são aqueles espíritos que por aqui já passaram e evoluíram, tomaram essa consciência cósmica e estão aqui para nos ajudar. Está lá no túmulo de Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Rapidinho, você sabe o que significa isso aqui? A cepa da videira? Sabe? Quando houve o dilúvio, onde é que nós vamos voltar? O Noé soltou uma pombinha para ver se as águas do dilúvio estavam baixando. E a pombinha voltou com um raminho da videira no bico. E ele falou, opa, ó, a água está baixando. Ela foi lá numa videira e pegou um raminho e trouxe. Então significa, o raminho da videira significa prosperidade. E a pombinha branca significa esperança, amor, caridade, Deus. E na do Espírita, lá nos prolegômenos, né, no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade pede o Kardec para colocar na capa do livro o raminho da videira em reverência a Jesus. E Jesus diz, eu sou a cepa, a videira. Deus é o cultivador, é o agricultor. E vós outros, os raminhos, são meus filhos, são vocês. Fechou? Fechou. A Roberta